Meus queridos alunos, meus amigos, vamos bater papo? Eu tenho que falar porque eu não posso exagerar, tem de ser uns 20, 25 minutos. Quais as dicas de constitucional? Separei aqui alguns pontos importantes, outros eu vou ver aqui na hora, para saber o que o aluno tem mais dificuldade. A gente já tem bastante experiência, então eu vou dividir. Primeira que eu separei para vocês aqui, tá? São dicas pontuais, semana inteira vai ter dica pontual, né? Hoje, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Uma semana, tá? De dicas gratuitas. Além de tudo, o site www.neafconcursos.com.br, site, todos os cursos de escrevente com descontos, pessoal, absurdos, de quase não, né? Demais, às vezes, de 40%. Então, é a hora de olhar lá. Tem manutenção, tá com dúvida? Vai no grupo, pergunta pra galera que passou em São Paulo, se vale a pena ou não, e manda bala. Vambora! Primeira dica, direito de reunião. Galera, quais os cuidados aqui? Aliás, parece um mini dia D, né? No dia D a gente faz isso, pega os pontos e tal, só que lá são 2 dias, né? 2 dias, assim, de aula de manhã até a noite, aula para diabo. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos. O que a prova gosta de fazer com a gente, ó? A prova gosta de fazer com a gente isso aqui, ó. Colocar que depende de autorização. Independe de autorização, primeira coisa. O que é exigido? Prévio aviso. O que é exigido é prévio aviso. Então, portanto, não depende de autorização, primeira coisa. Outro detalhe importante, quando a gente fala em direito de reunião, galera, não confunda com associação, porque a associação tem um caráter mais duradouro, mais duradouro e não efêmero quanto o direito de reunião, ok? Outro ponto que eu gostaria de levantar com a galera do artigo 5º é sobre desapropriação. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação. Beleza. Sabe, gente, você está lá naquela casa há mais de 40 anos, chega o poder público, vai passar uma rua aqui. Então, necessidade, interesse público, utilidade pública, mediante justa, prévia indenização em dinheiro. Prevalece o meu interesse, eu moro lá há 40 anos, ou da administração pública? Da administração pública. Por quê? Mediante justa, prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, o interesse público se sobrepõe ao interesse privado e o particular não vai ser lesado. Professor, toda desapropriação é de forma justa, prévia em dinheiro? Não. Veja que aqui está dizendo, ó, ressalvados os casos previstos na Constituição. Vai cair na prova esses casos? Não. Mas o que você tem de saber é que não é sempre. E isso é que é importante. Saber que não é sempre. Senhores, outro ponto importante que eu cito para os colegas aqui do artigo 5º, né? Do artigo 5º, porque tem um monte de coisa para falar, mas do artigo 5º eu cito também para a questão do racismo e do terrorismo. Gente, vocês não podem mais errar isso, pelo amor de Deus. Ó, existem coisas que são imprescritíveis. O que é imprescritível? Que não prescreve. Pode ser punido hoje, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos. E existem coisas que não cabem fiança. Então tem coisa imprescritível e inafiançável. Repare uma coisa, pessoal. Racismo e grupos armados, ó, imprescritível. Ao mesmo tempo, o racismo ele é inafiançável. Ao mesmo tempo, grupos armados é inafiançável. Então, se cair na prova, racismo, grupos armados, ao mesmo tempo, é inafiançável e imprescritível, certo. Quem mais? Quem mais? Mais ninguém aqui é imprescritível. Agora, para lembrar inafiançável, você tem de lembrar do quê? De H2O? Aguinha? Não. Você tem de lembrar de H3T. O que é H3T? H3T significa hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Vamos ver? Olha ali, ó. Hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Então, se cair na prova, hediondo é inafiançável
E imprescritível? Errado, ele não está aqui, ó. Ele só está aqui do lado. Tráfico é inafiançável e prescritível. Sim, porque ele é inafiançável, mas ele pode prescrever. Então, cuidado com esse detalhe, tá bom? Então, do lado de prescritível, RGA. Leva o RGA para o outro lado, ele é inafiançável também. Agora, no inafiançável só tem o H3T. Tudo bem? Opa! Tudo tranquilo até aí? Professor, o que mais do artigo 5º? Olha, gente, como já caiu o parágrafo, né? Eu não acho que o artigo 5º vá trabalhar tanto dessa vez. Eu não acho que... Sempre tem uma ou duas, mas enfim. Outra coisa importante do artigo 5º é a questão da identificação. O civilmente identificado, ele não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, se uma pessoa falar, quem é você, e entregar o documento, ó, civilmente eu me identifico, eu não serei identificado criminalmente. Não serei identificado criminalmente. A menos que a lei diga. Então, se cair na prova, nos casos que a lei diz, mesmo identificado civilmente, uma pessoa pode ser identificada criminalmente? Pode. Então, cuidado com esse detalhezinho de prova malvada, tá bom? O último que eu falo do artigo 5º, tá? O último que eu falo, prometo. Gente, numa ação penal privada, quem depende do interesse de quem? Do ofendido. Eu ofendo a honra de um sujeito, chamo o sujeito de ladrão, de safado, e eu vou ter o quê? Uma ação penal privada, vou entrar com uma queixa-crime. Isso é uma coisa. Numa ação penal pública, quem age é o Ministério Público, né? Num crime de ação penal pública, um roubo, por exemplo, homicídio. Agora, será cabível ação privada no lugar da ação pública? Depende. Será admitida ação privada num crime de ação pública se esta, a pública, não for intentada no prazo legal. Então imagina que um crime de ação penal pública não for intentada no prazo legal, aí é possível ter uma ação penal privada subsidiária da pública. Isso faz tempo que eles não perguntam, então pode ser que a prova pergunte alguma coisa nesse sentido, tá bom? Em termos de remédios jurídicos, olha pessoal, pode ser que caia alguma coisa de mandado de injunção. Mandado de injunção é aquele remédio jurídico que ocorre o quê? Você tem lá a Constituição da República, né? A Constituição está aqui no topo do ordenamento, e por vezes fala, tal direito será exercido, mas esse direito será feito lá por lei. E essa lei não vem. A Constituição falou de um direito que ia ser exercido por tal de lei, e não veio a lei. Ora, está havendo o quê? Aí uma omissão. Conceder-se a mandado de injunção? Omissão. Sempre que há falta, omissão. De norma regulamentadora torna inviável o quê? Direitos, liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Então, essa seria a minha aposta para constitucional em remédios jurídicos. Depois, pessoal, eu peço que vocês tomem cuidado com os direitos dos domésticos. Por quê? Nós tivemos uma emenda que alterou o artigo 7º, a emenda 72 de 2003. De 2013. A emenda 72, ela fez o quê? Ela ampliou os direitos dos domésticos. Repare uma coisa, eu tenho uma coluna de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma coluna de direitos dos domésticos, tudo bem? Tudo bem. Todos os direitos dos urbanos e rurais havia para os domésticos? Não. Alguns havia? Alguns havia, ok. Dessa vez com a emenda 72 foram ampliados, ok. Mais direito. Todos os direitos vieram para os domésticos? Não. Alguns direitos vieram para os domésticos? Sim. Mais do que já tinha? Sim. Ok, essa é a primeira verdade. A segunda verdade, há direitos dos urbanos e rurais que foram para os domésticos e não precisaria lei nenhuma regulamentando. Mas há direitos que vieram para os domésticos, mas ainda dependem de lei. Então, o meu medo é esse aqui, ó. São assegurados aos domésticos, a categoria dos domésticos, os direitos previstos no 4, 6, um monte aqui. Esses direitos em amarelo são direitos que não dependem de regulamentação. Agora, dá uma olhada. E atendidas e
atendidas as condições estabelecidas em lei, observar a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos tais. E aí eu vou pôr em verde esses incisos que estão aqui. Gente, nesses incisos que estão em verde, veja, nós tivemos, são assegurados aos domésticos, esses que já estão em amarelo já são assegurados. E os que estão em verde, o 1, o 3, o 9 e tal, são direitos que vão depender de uma regulamentação. Então, por exemplo, o inciso 1 do artigo 7º que está aqui, ó. Repare como ele está aqui, olha aqui, ó. Relação de emprego. Foi estendido aos domésticos? Sim, mas depende de regulamentação. O 2, foi estendido ao doméstico? Sim, mas depende de regulamentação. Entendeu? E assim vai. Agora, por exemplo, ó, vamos pegar um aqui aqui, ó, proteção do salário na forma da lei, que não depende tecnicamente da regulamentação. Outro aqui, ó, repouso, a remuneração do serviço extraordinário, não depende da regulamentação. Então, essa é a minha dica e o perigo que há em relação aos direitos que não podem ser estendidos. Outro ponto interessante é a questão que sempre cai na prova, né, gente? Do que é nato e o que não é nato. Minha aposta, ele vai dar um cargo de um sujeito que quer ser deputado e perguntar se ele é nato ou não. Gente, todos esses cargos que estão aí na lousa, presidente, vice da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, fala para acender essa luz aí, que já chegou muita gente desse diabo aí, né? E aí fica sem luz esse diabo aí. Presidente e vice da presidente da República é nato. Presidente da Câmara é nato. Presidente do Senado é nato. Carreira diplomática, nato. Oficial das Forças Armadas, nato. Agora, o ministro da Defesa também é nato. Agora, o presidente da Câmara tem de ser nato, mas nem todo deputado. Então, cuidado com isso. O presidente precisa ser nato, mas o deputado não precisa ser nato, ok? O senador precisa ser nato. Não. O presidente do Senado tem de ser nato. Então, cuidado. Ele pode trabalhar com uma das questões que tenha isso. Outro ponto importante, pessoal, eu vou lá para o 37 agora, já que o pessoal falou a ler, dá suas apostas do que pode cair. Eu apostaria aqui no 3719. Somente por lei específica pode ser criada a autarquia. Legal. Eu volto a dizer que às vezes a gente se empolga aqui. No dia D, é bem parecido com o que a gente está fazendo aqui, só que com muito mais tempo, né? Então, o dia D a gente dá as dicas finais. Não deixa de ver no site o que é o dia D do NEAF, que é muito tradicional, não é véspera de prova, é uma semana antes da prova. Toma cuidado. Não sei se tem lugar no presencial, porque lota muito rápido. E no online, graças a Deus, o pessoal consegue assistir ao vivo, transmitido, e pode ver depois. Então, fique esperto com o dia D, que faz muito sucesso. Somente por lei específica pode ser criada a autarquia e autorizada a extinção de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar definir as áreas de sua atuação. Qual é o perigo aí? Toma cuidado que a lei específica serve tanto na criação da autarquia como na autorização. Mas uma coisa é criar autarquia e a outra é autorizar a instituição de empresa pública e tal. Mas tanto na criação quanto na autorização, a gente fala em lei específica. A lei complementar, a gente fala aqui embaixo na fundação para definir as suas áreas de atuação. Ok? E mais duas aqui que eu vou falar para os colegas. Vamos falar do artigo 41. Faz tempo que eles não pedem? Faz tempo que eles não pedem? O artigo 41. Vou falar de uma sutileza que a gente tem aqui no 41. Põe lá. Olha aqui, ó. Gente, todo mundo sabe que os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Beleza. Só que, para adquirir a estabilidade, existe uma avaliação, olha aqui, ó, especial de desempenho. Existe uma avaliação especial de desempenho para essa finalidade. Isso é para quê, gente? Para adquirir a estabilidade. Não confunda com o seguinte fato. Após adquirir estabilidade, agora já não é avaliação especial de desempenho.
o cara pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo segurado para a defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar. Repare, então, que essa é mediante procedimento de avaliação periódica, depois da estabilidade, na forma. Então, não confunda a avaliação periódica, que é aquela que após adquirir estabilidade ele pode perder o cargo, com a avaliação especial de desempenho, que serve justamente para adquirir estabilidade. Então, para adquirir a avaliação especial de desempenho. Depois, avaliação periódica. É só lembrar, né? A especial é uma coisa especial, estabilidade. E depois a para dançar é aquela periódica. Então, esse ponto é importante, porque a prova pode brincar com uma coisa maluca dessa. Essa semana o professor Marcos estava discutindo justamente sobre isso. Última, será que dá tempo? Última, a última é do artigo 92. Vamos colocar lá o artigo 92, só um momento. Vamos lá, pode pôr ali na tela, vamos lá. Artigo 92, vamos lá? São órgãos do Poder Judiciário. Gente, toma cuidado com esse artigo 92. Por que eu falo para tomar cuidado com o artigo 92? Ele é um artigo muito simples, tá? Muito simples, desculpa. A prova geralmente pergunta assim, ó. Quais os órgãos? As pessoas erram quais, né? Batata. Conselho Nacional de Justiça é órgão do Judiciário. Um juiz eleitoral é órgão do Judiciário. Um juiz militar, um juiz do trabalho, um juiz federal. Tudo isso é órgão. Um juiz do Estado, né? Um juiz de direito é órgão. Ele é órgão. Agora, a grande sacadinha, eu acho que é a seguinte. Quem que tem sede na capital federal? O STF, o CNJ e os tribunais superiores. Esses têm sede na capital federal. Agora, o perigo. Jurisdição em todo o território não fala o CNJ. Ele fala o STF e os tribunais superiores. Então, cuidado, não confunda quem tem sede com a jurisdição em todo o país. O CNJ ele não exerce, por excelência, jurisdição. Ok? Minhas dicas terminaram, já pode ir para o café. Valeu? Não perca! Semana inteira de dicas gratuitas e o site com 40%. Se o sujeito não aproveitar, não adianta semana que vem falar, vou esperar a Páscoa. Não tem desconto de Páscoa para escrever, então aproveite. Por que eu fiz isso? Porque se nós trabalharmos a promoção perto da prova, não adianta nada. Tem que ser agora para o cara arrebentar nos cursos que estão faltando. Professor, o simulado do dia 22/2, do dia 15/3 já foram. E daí? Estão gravados, você pode fazer, ver como é que você foi. Tá bom? As manutenções todas gravadas, então dá para você escolher o melhor momento para assistir. Valeu!